Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 30 de janeiro, agora na Espanha, 21 horas e 7 minutos, no Brasil, 17 e 7 da tarde. Gente, eu estou aqui no gráfico da BTC no diário e nitidamente a gente iniciou essa pernada que vai levar a BTC para algo acima de 20 mil dólares. Mas como ainda tem muitos minerais com opiniões mineralizadas, por assim dizer, eu vou mostrar esse gráfico impressionante para os senhores, que é o Others, ou seja, a totalidade do market cap do mundo cripto, com exclusão do top 10, ou seja, com exclusão das 10 maiores altcoins em capitalização. Então, é basicamente de TRX para baixo. O que que eu quero mostrar para os senhores? No ciclo passado, o Others, que mede a capitalização das altcoins de baixo market cap, saiu de 78 bi e foi a 494 bi. Meio tri, saiu de 78 bi e foi a meio tri. Só que agora a gente vai sair de 400 e agora o nosso último topo foi 494 bi. Agora a gente vai sair desse patamar de 400 e poucos bi e eu vou repetir aqui para os senhores, para que vocês não não se esqueçam das minhas palavras e deem o unfollow nesses minerais que ficam dizendo que, Renato, hoje tem mais de 10 milhões de altcoins, não tem grana para tudo isso, há uma grande dispersão, há uma grande diluição. Gente, eu já expliquei para vocês que da mesma maneira que a BTC ela aglutina a liquidez do mundo cripto, ostentando uma dominância que nesse momento está lá em 59,34%. Se a gente esquecer a BTC e partir para o que tem abaixo dela, ou seja, esquece o market cap da BTC, esquece a BTC, pega de ETH para baixo. Existe uma dominância da ETH em relação a todo o resto em torno de 59%. Aí, se a gente esquecer a ETH e a BTC, existe uma dominância da Solana em relação a todo o resto em torno de 59% e por aí vai. O que que eu quero dizer com isso? Essa montanha de dinheiro que vai entrar no market cap das altcoins de baixa capitalização vai produzir, vai cunhar muitos milionários nesse ciclo. Vocês vejam que a vocação da riqueza ela é polarizadora. Esse é um elemento essencial para que aconteça uma verdadeira corrida de touros é a absoluta imprevisibilidade dessa corrida de touros. Isso é uma característica inerente. Se fosse uma coisa óbvia, não se houvesse uma obviedade em relação a essa corrida de touros vindoura, a esse bull run, a essa out-season, ela basicamente não aconteceria. Um dos elementos indispensáveis para aquele alinhamento estelar ao qual eu venho me reportando é a imprevisibilidade. É a gente olhar para o índice do medo e da ganância, vamos lá para o índice do medo e da ganância, e ver que a maioria dos criptoentusiastas ainda tem dúvidas sobre um bull run vindouro ou não. Aqui a gente está na neutralidade. Só que ontem bateu 49 pontos o índice do medo da ganância. Então, essa desconfiança de boa parte dos criptoentusiastas em relação ao que vem pela frente é outro elemento indispensável para uma corrida de touros absolutamente épica. Agora, o que eu quero reportar para os senhores com esse gráfico aqui é que eu quero que entre na cabeça, principalmente dos Zé Topinhos, que o que vem por aí, meus amigos, é uma injeção de 2 trilhões de dólares, pelo menos de 2 a 2 trilhões e meio de dólares no market cap das altcoins de baixa capitalização. Quando a gente romper o último topo histórico para o market cap das altcoins de baixa capitalização, que está lá em 4. Vamos lá botar no gráfico para a gente ver certinho. Vamos lá. Orders. Aqui a gente tem que ligar o queijo ao ratinho ao vivo.
Qual foi a última máxima no ciclo de 2021? Foi 492 bi. Então vamos voltar lá para o nosso gráfico. Quando a gente romper, agora a gente está a gente tá ali ostentando exatamente 338 bi por conta da queda ali a gente ainda está sentindo a queda da carnificina da DeepSeek. Mas quando a gente romper esse topo em 492 bi, quando o market cap das altcoins de baixa capitalização estiver em 510, 560, 600 bi, 700 bi, só que isso aqui vai numa paulada espasmódica. Eu estou no gráfico mensal, vocês vejam que em poucas semanas, em 3, 4 semanas, a gente basicamente vai alcançar esse target, vai alcançar esse target de 2 trilhões e meio, 3 trilhões. Ó. É o que eu estou prognosticando e vai acontecer, meus amigos. O que eu quero que vocês entendam é que a tsunami de liquidez que vai aportar nas altcoins de baixa capitalização com a regulamentação que o Trump vai outorgar ao mundo cripto, com a aprovação dos... Se um ETF de Solana for aprovado, basicamente ETH já tem um ETF em negociação no mundo TradeFi. Aí, se a SEC aprovar um ETF de Solana, Doge, XRP e LTC, basicamente essas altcoins de alta octanagem elas começam a arrastar todo o resto. Então, a rotação de capital dentro do mundo cripto começa num ciclo pela BTC, vai para as super large caps, depois vai para as middle caps e aí arrasta todas as altcoins de baixa capitalização. É isso que eu quero que vocês entendam. Não haverá um ponto seguro de entrada. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em níveis de agressividade, conservador, moderado, agressivo. Em cada nível de agressividade eu subdivido em nichos setoriais. RWA, AI, DEF AI, DeFi, enfim, para vocês, RWA é a tokenização de ativos do mundo real, para vocês surfarem de forma plena os melhores nichos com maior potencial de retorno para esse ciclo. Não se esqueçam que a fase mais agressiva de um bull run para as altcoins de baixa capitalização são as semanas finais. As pessoas ficam condicionadas a pensar que a temporada de altcoins é um mito, que nunca vai se repetir, que os ciclos não serão como os anteriores. No entanto, as métricas e basicamente o mercado está mostrando o inverso. Os grandes institucionais, os fundos de previdência lá dos velhinhos dos países ricos, eles só estão aguardando o sinal verde da SEC para bombear trilhões de dólares em direção às altcoins de baixa capitalização. Não ousem estar desembarcados. Na Seara Fática, SEC deu andamento a um pedido de ETF de LTC, de Litecoin, da Canary Capital, e agora a SEC tem 200. Quando eles dão o sinal verde dizendo que preencheu os requisitos em termos de documentos juntados, que a instituição que requereu tem legitimidade, eles têm 240 dias para aprovar ou rejeitar. Ou seja, a LTC já está numa contagem regressiva para um ETF de LTC no mercado à vista. E o Ross Ulbricht, o lendário criador da Silk Road, que estava na prisão há quase 10 anos, e foi perdoado pelo Donald Trump, acabou sendo agraciado com uma clemência, já perdeu e agora está solto, né? Ficou 10 anos na cadeia, não estava entendendo exatamente como o mundo cripto estava rolando. Ele parece que está encantado com a Pump Fan. Os public addresses vinculados ao Ross Ulbricht, já que ele recebeu muita doação também de Solana enquanto ele esteve preso, ele já perdeu 12 milhões de dólares em menos de uma semana de liberdade, só comprando meme coin furada. Ele tá maluco, o Ross Ulbricht, mas como dizem, que ó, se aquele estoque de BTC que o Departamento de Justiça norte-americano tem, de 180 mil BTCs, se aquele estoque de BTCs veio basicamente da Silk Road, dizem, né? Não há nenhuma confirmação sobre esses dados, mas dizem que o Rubrik ainda teria de 8 a
de 8 a 10 mil BTCs. Se ele tem de 8 a 10 mil BTCs, então a gente está falando de um sujeito bilionário. Então, perder 12 milhões de dólares para ele é como a gente perder ali um trocado na esquina. O maior fundo soberano, que é o fundo norueguês, aumentou a sua exposição indireta ao Bitcoin em 153%. Isso porque esse fundo soberano de investimentos da Noruega tem participação na MicroStrategy, tem participação numa série de companhias que estão, por sua vez, expostas ao Bitcoin. Então, quando esse fundo compra ações de uma MicroStrategy, por exemplo, ele está se expondo ao Bitcoin. Basicamente, a participação do fundo norueguês soberano em corporações de capital aberto, que por sua vez estão se expondo ao Bitcoin, aumenta a exposição indireta desse fundo ao Bitcoin. Ou seja, de uma maneira indireta, já começou a corrida de institucionais, a corrida maluca de institucionais soberanos. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Banco Central Europeu cortou a taxa básica de juros pela quinta vez. Gente, nos ciclos anteriores não houve uma macro flexibilização econômica conjugada chinesa, europeia e norte-americana. Nesse ciclo, isso está havendo. Não havia ETF, GETH, BTC, agora a LTC tem 240 dias para entrar em vigor, porque a SEC não vai negar, sob a administração do ETCS. Não havia tokenização do mercado obrigacionista norte-americano. Não havia uma iminente regulamentação das altcoins. Gente, é um alinhamento estelar brutal. Eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, não ousem estar desembarcados do mundo cripto. E nem, não há sobreviventes na colisão entre o jato comercial da American Airlines, vinda do Kansas, com um helicóptero do exército norte-americano. Agora, os analistas querem entender o que aconteceu. O elevado tráfego aéreo de Washington já era objeto de críticas por especialistas, agora isso vai ficar mais recrudescido. E o S&P 500 ficou estável com quedas abruptas de Microsoft e Nvidia, mas vocês vejam que isso não afetou a BTC e o mundo cripto. A BTC está reagindo, as altcoins estão reagindo. Aqui no diário a gente segue dando vigência a essa canaleta virtual de alta. Basicamente, a próxima parada para a BTC mais importante, mais impactante, vai ser acima de 120 mil dólares. E eu espero sinceramente que os senhoritos já estejam embarcados nas melhores altcoins quando isso acontecer, porque aquela janela de oportunidade para outorgar para que vocês surfem vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais no próprio portfólio, quem estiver nos Gemas vai surfar basicamente uma média de vezes 30, vezes 40. E nós vamos desembarcar juntos. Ali nos Gemas, quando a gente desembarcar, a gente vai surfar todos os rewards dessas piscinas, dessas pools de lending borrow, de DeFi de altíssima octanagem, apoiadas por Big Techs e surfar um retorno em dólar acima de 10% ao ano em stablecoins apoiadas por Big Techs, como é o caso da PYUSD, da PayPal. Gente, o que essas DeFis estão ofertando em termos de sofisticação são instrumentos financeiros que só pessoas multimilionárias ou bilionárias tinham acesso. Agora, qualquer um de nós pode ser banqueiro e emprestar para quem quer para um tomador, né, fazer o lending, né, que é o supply de uma pool de lending em borrow, para que alguém faça o borrow, né, pegue emprestado, o tomador pegue emprestado. Vocês podem ser banqueiros, sem intermediários, gozar de um retorno acima de 10% ao ano, sem precisar fundar um JP Morgan. Gente, isso é uma revolução que a maioria das pessoas não conseguem realizar mentalmente. Elas não conseguem. É quase inacreditável. Eu saio na rua aqui na Espanha, eu converso com as pessoas não têm noção do nível de revolução que está se desdobrando. Mas, enfim, do mesmo jeito que a riqueza não é para todos, essa clarividência também não é para todos. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo.
Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.